1815, Sertão dos Inhamuns, interior do Ceará. O sol nascia tingindo de vermelho o horizonte quando Manuel Araújo avistou a coluna de poeira se aproximando de sua fazenda. Eram os homens de Joaquim Feitosa, 50 cavaleiros armados até os dentes, que vinham cobrar com sangue o que consideravam uma dívida de honra. Manuel ajeitou o chapéu de couro, acariciou a coronha do bacamarte inglês e ordenou aos seus jagunços que se posicionassem. Sabia que aquele dia, há muito anunciado por rezadeiras e profetas do sertão, marcaria o início de uma guerra que dividiria o Ceará por décadas e deixaria um rastro de corpos tão extenso que nem 3 gerações conseguiriam enterrar todos. O capitão-mor Joaquim Feitosa, patriarca de uma família que dominava a região desde o século anterior, trazia no rosto curtido pelo sol e marcado por cicatrizes de antigas batalhas a expressão de quem não aceitaria nada menos que vingança completa. Seus ancestrais haviam chegado do Pernambuco e conquistado aquelas terras à custa de sangue indígena e muita bala, estabelecendo um império particular onde a única lei era a que saía da boca de um Feitosa. Montado em seu cavalo baio, com o punhal de prata herdado do pai reluzindo ao sol, Joaquim ergueu o braço direito, sinalizando para seus homens pararem a 100 metros da sede da fazenda Água Clara. Manuel Araújo, saia e encare o que você e seu filho causaram, trovejou o velho Feitosa, sua voz ecoando pela caatinga seca que circundava a propriedade. Os 2 patriarcas se conheciam desde a infância. Haviam caçado juntos, participado das mesmas festas de São João, até compartilhado aguardente nas noites frias que às vezes surpreendiam o sertão. Mas a chegada da família Araújo, 3 décadas antes, trouxera consigo as sementes de um conflito inevitável. Cada palmo de terra fértil, cada olho de água perene, cada cargo político na comarca de Tauá transformou-se em razão para disputas que só cresciam com o passar dos anos. O estopim havia ocorrido 2 semanas antes, quando Francisco Araújo, filho mais velho de Manuel, emboscou e assassinou Antônio Feitosa, sobrinho dileto de Joaquim. O motivo, Maria das Dores Mendes, filha de um fazendeiro aliado, prometida em casamento a Francisco, fugira com Antônio na véspera do matrimônio. Os corpos do casal foram encontrados 3 dias depois, mutilados além do reconhecimento, com marcas que falavam de uma crueldade calculada para enviar uma mensagem. Manuel Araújo surgiu na varanda da Casa Grande, ladeado por seus 3 filhos sobreviventes e 10 capangas armados com rifles contrabandeados do litoral. Aos 62 anos, ainda mantinha o porte imponente e os olhos azuis herdados de um avô português que viera tentar fortuna nas terras do sertão. O que meu filho fez, fez para lavar a honra dos Araújos. Seu sobrinho roubou o que não lhe pertencia. Na lei do sertão, ele pagou o preço justo. Joaquim Feitosa desmontou lentamente, seus joelhos estalando com o peso dos 70 anos vividos em batalhas e cavalgadas. Caminhou sozinho até ficar a 20 passos de seu rival de décadas. Matar é uma coisa, Manuel. Todos nós aqui já matamos. Mas o que fizeram com Maria das Dores, uma moça de família, e a forma como deixaram meu sobrinho, isso pede mais que morte simples. Um silêncio pesado caiu sobre o terreiro da fazenda. Até os pássaros pareceram conter o canto, pressentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. Manuel Araújo apertou os olhos, calculando suas chances. Tinha menos homens, mas a posição defensiva lhe dava alguma vantagem. E o que você propõe, Joaquim? Que eu entregue meu filho para você esquartejar? O velho Feitosa sorriu, um sorriso sem humor que não alcançava seus olhos negros como a noite sem lua. Não, isso seria muito fácil. Eu quero que você veja, dia após dia, seus filhos morrerem um a um. Quero que veja suas terras queimadas, seu gado abatido, seu nome apagado desse sertão. Os Feitosa governam os Inhamuns desde que o primeiro português pisou aqui, e é assim que vai continuar. Antes que Manuel pudesse responder, o filho mais novo dos Araújos, impulsivo como são os jovens de 20 anos, sacou seu revólver e atirou. A bala passou a centímetros da cabeça de Joaquim Feitosa,
acertando um de seus homens que caiu do cavalo com um baque surdo. Foi o sinal. De repente, o ar encheu-se de pólvora e chumbo. Cavalos relinchavam, homens gritavam ordens e imprecações. Em minutos, a fazenda Água Clara transformou-se num campo de batalha onde ninguém mais distinguia amigo de inimigo na confusão da fumaça e poeira. Quando o sol alcançou o meio-dia, 19 homens estavam mortos, 11 dos Araújos, 8 dos Feitosas. A casa grande ardia em chamas que subiam 30 metros no céu azul do sertão. Manuel Araújo e 2 filhos haviam escapado pelos fundos, protegidos por capangas fiéis, levando o que puderam carregar em mulas apressadas. Joaquim Feitosa, ferido no ombro mas ainda montado em seu cavalo, observava a destruição com a satisfação sombria de quem sabe que aquele é apenas o primeiro capítulo de uma história muito mais longa. Nos meses que se seguiram, o sertão dos Inhamuns transformou-se numa terra sem lei onde nascer com o sobrenome errado significava carregar uma sentença de morte. Os Araújos reagruparam-se na Serra Grande, fortificando fazendas e recrutando aliados entre pequenos proprietários que ressentiam o domínio histórico dos Feitosas. Estes, por sua vez, usavam suas conexões políticas em Fortaleza para pressionar o governo provincial, conseguindo nomeações de delegados e juízes simpáticos à sua causa. Viajantes que cruzavam a região voltavam com histórias de vilas fantasmas, plantações abandonadas, crianças órfãs vagando sem destino. Padres que tentavam mediar o conflito eram ameaçados ou simplesmente ignorados. O comércio entre o Ceará e o Piauí, que passava por aquelas terras, praticamente cessou, obrigando tropeiros a fazerem desvios de centenas de quilômetros. Em 1817, enquanto a Revolução Pernambucana estourava no litoral, os Feitosas conseguiram uma importante vitória. Antônio Carlos Feitosa, formado em Direito em Coimbra e bem relacionado na capital, foi nomeado juiz da comarca de Tauá. Seu primeiro ato foi emitir mandados de prisão contra todos os homens adultos da família Araújo. Para executá-los, contratou mercenários nordestinos, homens sem conexão local que não temiam o nome dos antigos senhores de terra. A resposta dos Araújos veio na forma de uma aliança com bandoleiros que assolavam a fronteira com o Piauí. Em uma noite de lua nova, 30 desses homens invadiram a casa do juiz Antônio Carlos, matando não apenas o magistrado, mas também sua esposa grávida e 3 filhos pequenos. Deixaram pregado na porta um recado escrito com sangue: "A justiça dos Araújos não precisa de papel." A notícia do massacre chegou a Joaquim Feitosa quando ele inspecionava seus rebanhos na fazenda Várzea Grande. O velho capitão Mor, que já havia perdido 2 filhos e inúmeros parentes no conflito, não chorou. Apenas olhou para o céu como se buscasse forças em algo além do entendimento humano e disse ao mensageiro: "Reúna 200 homens. Não quero que sobre um Araújo vivo nesse sertão quando o próximo inverno chegar." O ano de 1818 entrou para a história do Ceará como o Ano da Matança. Os homens dos Feitosas, divididos em grupos menores para cobrir mais território, atacavam qualquer propriedade suspeita de abrigar membros da família rival. Não havia distinção entre combatentes e civis. Mulheres, crianças, idosos, todos que carregassem o sangue dos Araújos estavam marcados para morrer. Fazendas foram queimadas, poços envenenados, plantações destruídas. Os poucos araújos que conseguiam fugir buscavam refúgio em outras províncias, alguns chegando até o Maranhão ou Bahia. Manuel Araújo, o patriarca, foi um dos últimos a cair. Cercado com 15 homens na Grota do Angico, resistiu por 3 dias a um cerco de mais de 50 jagunços dos Feitosas. Quando a munição acabou, recusou-se a se render. Foi encontrado entre os corpos com mais de 20 ferimentos de bala e facadas, mas ainda segurando seu bacamarte inglês. Dizem que Joaquim Feitosa, ao ver o corpo do antigo rival, ordenou que o enterrassem com as honras devidas a um homem de coragem. A vitória dos Feitosas, entretanto, veio com um preço. O governo imperial, alarmado com os relatos de selvageria que chegavam do sertão cearense,
enviou em 1820 um destacamento militar comandado pelo coronel Francisco Xavier Torres, com ordens expressas para pacificar a região a qualquer custo. O oficial, veterano das guerras contra Artigas no Sul, não estava disposto a negociar com potentados locais. Joaquim Feitosa, convocado a comparecer perante o coronel em Tauá, recusou-se inicialmente. O imperador está no Rio de Janeiro, a 2.000 léguas daqui. Eu estou neste sertão há 70 anos. Quem ele pensa que manda de verdade? Foi seu erro fatal. Na madrugada seguinte, enquanto dormia na fazenda principal, foi surpreendido por soldados imperiais. Levado a ferros para a fortaleza, foi julgado sumariamente por crimes contra a paz do império e enforcado na praça principal diante de uma multidão silenciosa. Seus filhos sobreviventes e principais aliados foram deportados para presídios em Fernando de Noronha e Ilha Grande, de onde poucos voltariam. O sertão dos Inhamuns, devastado por 5 anos de guerra implacável, lentamente começou a se reerguer. Terras foram redistribuídas, novas famílias chegaram, algumas velhas voltaram, mas a memória do conflito permaneceu viva, transformada em canções, poemas e causos contados em noites de lua cheia. Os poucos araújos que haviam sobrevivido escondidos eventualmente retornaram, assim como descendentes distantes dos Feitosas que não haviam participado diretamente da guerra. Curiosamente, em 1842, um neto de Manuel Araújo casou-se com uma bisneta de Joaquim Feitosa em cerimônia que tentava simbolizar a reconciliação. A união, celebrada pelo bispo de Fortaleza em pessoa, não apagou as cicatrizes, mas representou o desejo de um novo começo. O casal teve 6 filhos, que levaram os 2 sobrenomes juntos, Araújo Feitosa, como lembrete de que o sangue derramado era, no fim, o mesmo sangue. Hoje, quem viaja pelo sertão dos Inhamuns ainda encontra vestígios daquela guerra distante. Cruzes solitárias marcando locais de emboscadas, ruínas de fazendas que nunca foram reconstruídas, cemitérios improvisados onde jazem, lado a lado, vítimas de ambas as famílias. E nos olhos dos velhos sertanejos, quando o assunto é mencionado, pode-se ver o brilho do reconhecimento, não do orgulho, mas da compreensão de que aquela história de ódio e sangue faz parte de quem eles são. Nas escolas de Tauá, Crateús e cidades vizinhas, crianças aprendem sobre a guerra dos Feitosas e Araújos como lição sobre os perigos do orgulho e da vingança desmedidos. Um pequeno museu em Tauá preserva relíquias do conflito, armas enferrujadas, documentos amarelados, retratos desbotados de homens de olhar duro e mulheres de expressão resignada. O historiador cearense Gustavo Barroso escreveu certa vez que o sertão tem memória longa, especialmente para dores e agravos. Talvez por isso, mesmo após 2 séculos, ainda é possível ouvir, nas feiras e mercados da região, quando 2 pessoas discutem com particular intensidade, alguém murmurar em tom de aviso: "Cuidado, isso aí já está parecendo briga de Feitosa com Araújo." E o sertão, sábio em sua aridez, apenas observa em silêncio, guardando em suas pedras e nos leitos secos de seus rios histórias que o tempo não consegue, ou não deve, apagar.